Início a nossa aula. Então, hoje nós vamos começar, né, uma outra parte da neurofisiologia, né? Nós falamos muito sobre a organização do sistema nervoso central, sobre a questão do sinal neural, potencial de ação, sinapse, de circuito, de neurotransmissão. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da sensibilidade, ou seja, a fisiologia sensorial. E aí, né, para começar falando de hoje, né, eu aproveito para perguntar a vocês, né, quem é que sabe qual foi, né, ou qual o motivo, né, de dois, né, pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia neste ano. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês sabem por que eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia? Eu fico vendo aqui vocês escrevendo o nome aqui no chat. Eu estou achando que vocês estão dizendo que foram vocês que ganharam. Por exemplo, tipo a Annie Kelly, o Lucas. Seria uma boa, né? A gente ter brasileiros ganhando, né? E especialmente aqui da nossa terrinha. Tá? Mas brincadeira à parte, né? Nós temos, né, esses dois pesquisadores, né, o David Julius, né, tá entrando aqui mais um Nobel na sala. O David Julius, né, e o Andrew Papapoutyion, eles ganharam, né, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia exatamente sobre um dos temas da nossa aula de hoje, pelos estudos que levaram ele a descobrirem, né, os receptores para a temperatura e os receptores de tato. Né? Então, veja, o que nós vamos discutir hoje, parte dos temas que nós vamos discutir hoje, o quanto, né, isto está atual. E nós vamos, inclusive, chamar a atenção, né, dos tópicos específicos. Então, o Prêmio Nobel de Fisiologia foi exatamente por isso. Eles descobriram, na verdade, que existe, né, primeiro, né, um grupo descobriu que existe uma proteína que foi chamada TRPV, né, que esta proteína é uma proteína transmembrana, certo? Nós falamos muito anteriormente das proteínas transmembranas, falamos de proteínas transmembranas que é canais, né, iônicos, que são canais de sódio dependente de voltagem, canais de cálcio, que são, né, receptores para, né, substâncias químicas, receptores para acetilcolina, dopamina, glutamato e etc. E aqui o que eles estudaram e descobriram foi exatamente essas estruturas proteicas, os TRP, que são, né, receptores, nós chamamos de receptores, para temperatura e dor, né, relacionadas com excesso de temperatura. E o outro grupo, né, descobriu, né, ou seja, essas proteínas transmembranas que têm esses nomes, que estão relacionados, né, com, né, o tato e a propriocepção. E isso tem a ver com a sensibilidade. Por exemplo, a temperatura, esses receptores da temperatura, eles vão permitir com que o nosso corpo ele detecte a temperatura corporal. Ao detectar a temperatura corporal, isso pode permitir que o nosso corpo promova respostas comportamentais, respostas, né, motoras, respostas viscerais para regular a temperatura do corpo. Né? Esses sensores vão permitir, por exemplo, a gente sentir dor em processos inflamatórios, como dores articulares, né? Dores nos ossos, dores nas vísceras.
Isso tudo, esses receptores, estão muito relacionados, por exemplo, com os reflexos de proteção. Os reflexos, por exemplo, de retirada. Já os receptores mecânicos, né, que são desse grupo, também estão relacionados com dor, mas a dor mecânica, desde a nossa capacidade, por exemplo, o aumento, né, do volume da bexiga, isso vai promover o quê? Né, uma ativação desses receptores mecânicos. A nossa respiração, nossa expansão da nossa caixa torácica, do nosso pulmão, a pressão intratorácica, tudo isso é possível por causa desses receptores. A pressão sanguínea, então nós temos, né, esses tipos de receptores nas membranas das células de alguns vasos sanguíneos que quando a pressão aumenta, você faz uma pressão mecânica, né, em decorrência da pressão arterial sobre a membrana dessas células, gerando ativação desses receptores. Também, né, isso tudo permite com que haja, né, remodelamento, né, da estrutura esquelética, né, isso permite com que o músculo ele possa se locomover, porque isso vai nos dar as ideias, inclusive, de propriocepção. Então, esses receptores, né, tanto de dor e de temperatura, né, como os receptores, né, do tato, é o que nós vamos estudar hoje, né, em parte. Então, esses foram os dois pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, né, o David Julius, que é um americano, né, nascido em 55, lá em Nova York. Atualmente ele está na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Este, que é um libanês, que já vive nos Estados Unidos há bastante tempo, em 96 teve lá o seu PhD no Instituto de Tecnologia de Pasadena, na Califórnia, e hoje também, né, é professor da Universidade da Califórnia, né, em São Francisco, e, né, ele faz parte, né, desse instituto, né, ele é investigador desse instituto, que é o Howard Hughes Medical Institute. Né? E as pesquisas dele já há bastante tempo, eles têm trabalhado com isso, e hoje a gente conhece muito, e por isso, né, que a gente consegue dar uma aula, né, sobre sensibilidade, principalmente de propriocepção, de temperatura e dor, em parte por causa das pesquisas deles. Eu fiz essa introdução breve, né, sobre essa questão para chamar a atenção do quanto, né, do que a gente está estudando não é algo abstrato, é algo importante, é algo que inclusive está, né, na vanguarda, né, da fisiologia. Então, eu quero chamar a atenção, volto a chamar a atenção desse estímulo, desse diagrama, né, que eu sempre vou ter um estímulo, eu vou ter o sistema nervoso que vai processar e vou provocar a resposta. Eu tenho diversas questões. Eu posso provocar um estímulo a partir, por exemplo, de um instrumento, por exemplo, aqui é um martelo neurológico, e isso gerar, por exemplo, uma resposta que seria a ativação de músculos estriados esqueléticos, isso seria os reflexos, mas eu posso ter estímulos, como a apresentação de uma imagem num ambiente como esse, isso me dá uma resposta, né, tanto no músculo estriado esquelético, dá ajustes viscerais, isso, por exemplo, gerar uma emoção de alegria, de tristeza, né, dependendo da cena que eu estou vendo. Além disso, eu posso fazer uma outra coisa, né? Eu posso estar lendo um livro e decidir parar ou continuar, né, a ler esse livro. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter resposta estriada esquelética, viscerais e resposta consciente. E é isso que nós chamamos de tomada de decisão. Então, o que nós vamos ver mais agora, né, é a parte inicial, ou seja, como é que esse estímulo ele pode ser detectado, né, para depois a gente ver a resposta na segunda parte, né, da nossa unidade de neurofisiologia, que vai ser a resposta motora. Então, basicamente, isso aqui seria, né, a organização geral. Aqui eu tenho o meu sistema sensorial, que é o que nós estamos estudando agora. Né, eu tenho o órgão de controle, que é o nosso cérebro, eu vou ter a nossa resposta. O sistema sensorial ele vai estar bem relacionado com um mecanismo de transdução dos sinais ambientais, né, para o sistema nervoso central. Na verdade, eu vou traduzir esse estímulo do ambiente em sinal neural. E aí, isso tudo vai ser a sensibilidade, que eu vou ter a sensibilidade geral e sensibilidade especial.
O que nós chamamos de sensibilidade geral é quando os receptores estão distribuídos em todo o corpo. Em especial é quando eu tenho um órgão específico onde estão os receptores, como os olhos, aí a sensibilidade de visão, a gustação, a olfação, a audição, etc. E eu tenho as respostas motoras. Nós teremos na aula de hoje, né, essa parte, né, de sensibilidade, né, na próxima aula também vamos finalizar. Depois da nossa avaliação é que nós vamos ter a parte, né, dos mecanismos motores. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a parte de propriedades gerais dos sistemas sensoriais. Então, é uma introdução global sobre o sistema, sobre sensibilidade. Aí vamos falar dos sentidos somáticos, vamos falar da sensibilidade à dor e à temperatura, vamos falar de quimiorrecepção, que tem muito a ver com dor e temperatura também, que aí no caso é olfação e gustação. Então, isso tudo é no dia de hoje. Na próxima, né, na verdade aqui não é dia 10, seria na próxima segunda-feira, né, o que hoje é quarta-feira. Então aqui não é dia 10, seria na segunda-feira que nós teremos aula, né, nós vamos ter a aula de audição, equilíbrio e visão. Então não é dia 10, é dia 8. Ah, tá. Porque eu já ia perguntar se dia 10 não é avaliação, né? Dia 10 da avaliação, certo? Então aqui é dia 8 que nós vamos ter, né, audição, equilíbrio e visão. Professor, aí vai ser só pelo multiprovas, né? Isso. Então, o que são as propriedades gerais? O que é que nós precisamos entender dos sistemas sensoriais? A primeira coisa importante é entender o receptor. Quem é esse receptor? Esse receptor ele pode ser puramente só a proteína transmembrana na terminação de um neurônio, ou esse receptor ele pode ser uma célula especializada. Por exemplo, o tato, eu tenho um receptor que é simplesmente a proteína transmembrana. Mas no olho eu tenho um fotorreceptor. Também vamos ver como é que são essas vias neurais. A gente vai perceber que algumas vias são mais simples, outras vias mais complexas. E também como é que esse processamento se dá em nível central, desde a medula até o córtex cerebral. Então, nós vamos para cada modalidade ver isso e isso aqui. As três coisas. Então, né, os estímulos sensoriais, a gente pode já fazer essa divisão, né, de quando eles podem ser processados de uma forma consciente, ou seja, que eu estou entendendo o que está acontecendo, e aí eu vou promover respostas por tomada de decisão. Né, então, aqui nessa tabela tem os estímulos com processamento consciente ou processamentos inconscientes. Por exemplo, aqui nos processamentos inconscientes nós temos os estímulos somáticos, que eu estou chamando de estímulos viscerais. O que são os estímulos viscerais? Por exemplo, a pressão sanguínea, né, a distensão do trato gastrointestinal, a concentração de glicose no sangue, a temperatura corporal interna, a osmolaridade dos líquidos, a insuflação do pulmão, o pH do líquido cérebro-espinhal, o oxigênio, o pH do sangue. Tudo isso aqui ele é fundamental ser detectado e o sistema vai promover uma resposta visceral. Se eu aumento a pressão arterial, né, se é a detecção disso pela ativação dos mecanorreceptores, que são os baroreceptores, né, receptores para pressão arterial, o que é que eles vão fazer? Ele vai promover uma resposta que de reduzir a força de contração do músculo cardíaco, vasodilatar. Se eu tenho, por exemplo, aumento da glicose no sangue, eu vou aumentar os estímulos sobre o pâncreas para aumentar a liberação, né, de glicose. Então, isso tudo é feito inconsciente. E aqui por estímulos viscerais. Já os estímulos somáticos têm, por exemplo, duas coisas importantes: o comprimento e a tensão muscular. Né? Então, o sistema motor, nós vamos ver isso em motricidade. Todas as vezes que eu faço um estiramento do músculo, eu promovo o reflexo, né, do estiramento, que é os reflexos, né, tipo reflexo patelar,
né, que se eu faço uma tensão, eu também faço um reflexo. Isso eu faço de uma forma inconsciente, embora seja a ativação da musculatura estriada esquelética, porque a integração desse reflexo ele é puramente a nível medular, e não no sistema nervoso, não no córtex. A Professor, própria, diga. só uma pergunta. A velocidade dos estímulos, ela é diferente, certo? Em cada área do nosso corpo? Desculpa. Tipo, Sim, diga. a Continue. velocidade do estímulo é diferente, não é? No nosso corpo, ou são todos iguais? A velocidade do estímulo ou a velocidade da detecção do estímulo? Da detecção do estímulo. Ela é diferente. Ela é diferente, e aí nós vamos ver que isso depende de algumas propriedades, como uma propriedade importante que é o campo receptor. Era isso que eu ia perguntar. Quais eram os fatores que influenciavam essa diferença na velocidade? Mas Isso mais pra nós frente. vamos ver. Não só na velocidade, como na capacidade de discriminar. Certo. Tá? Então, para os estímulos conscientes, eu tenho todas as sensibilidades especiais, né? A visão, a audição, a gustação, a olfação, o equilíbrio, a questão do tato, da temperatura, a dor, a coceira, a propriocepção. Eu tenho duas propriocepções, a propriocepção inconsciente e a consciente. A propriocepção inconsciente, que está aqui, é a que gera os reflexos. E essa aqui é a propriocepção consciente, é quando, por exemplo, eu inclusive tomo uma decisão, como é que está meu pé agora? Eu estou sentado, estou em pé, isso eu tenho uma noção disso, né, pela propriocepção. E os tipos de receptores, né? E aqui eu tenho 3 tipos, né? O tipo de receptor que eu chamo de receptor simples, aqui no caso é o neurônio, então esse aqui é o meu neurônio sensorial, olha, aqui é o corpo da célula, aqui é o axônio, isso aqui é a parte terminal do axônio, isso aqui é a parte, né, mais medial, isso que está dentro da medula. Aqui eu tenho essas terminações nervosas, que nessas terminações nervosas eu tenho um receptor em si, né, que é o que? Uma proteína transmembrana. No caso, por exemplo, da dor, ele é desse jeito. Então, é uma célula bastante simples, o receptor está aqui na própria membrana. Já neste caso aqui, é um mecanorreceptor, ele já é um pouco mais complexo, porque eu tenho, né, aqui o corpo da célula, aqui eu tenho um axônio. Veja que esse axônio aqui ele não é mielinizado, este axônio aqui ele já é mielinizado, então significa que aqui a velocidade de condução do potencial de ação aqui é lenta, aqui é rápida. E aqui, veja, aqui ó, a terminação nervosa está aqui, mas no final da terminação nervosa eu tenho uma camada de tecido conectivo que amplifica a detecção do estímulo. Então, um estímulo de baixa intensidade consegue ativar as terminações nervosas. Aqui, já nessa outra, que eu chamo que o receptor ele é não neural. Olha o que está acontecendo. Eu tenho aqui a célula, né, ganglionar, célula sensorial, que está aqui, ela é mielinizada, mas o que vai acontecer é que eu vou ter uma célula especializada, então, em ser o receptor propriamente dito. E essa célula vai fazer sinapse com o neurônio ganglionar. Então, a gente vai vendo que eu tenho vários tipos diferentes. A gente vai ver que em cada modalidade, né, eu vou ter especificidade. Por exemplo, nas modalidades, né, da acessibilidade especial, vai ser isso aqui. Para o tato é isso, dor é isso aqui. Então, né, o que a gente vai ter é essa complexidade. Aqui, novamente, é algo parecido com o que a gente mostrou na figura anterior. Então, aqui eu tenho o corpo da célula, né, a célula ganglionar. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, semelhante, quando eu falei, o receptor está aqui nessas terminações livres. Aqui eu tenho um axônio e aqui vai para o sistema nervoso central. Aqui a terminação, eu tenho uma cápsula de tecido conectivo e aqui eu tenho uma célula sensorial. Tem um caso específico que, veja, essa célula aqui, né, a célula aqui, ela está aqui próximo da medula. Isso aqui, no caso, eu estou falando, eu estou dando um exemplo do receptor do sistema olfativo, em que eu tenho umas células, que eu tenho processos aqui das células, que são esses filamentos
que é onde vão ter as células receptoras que vão detectar substâncias que vão estar dissolvidas no ar, na narina, e daí vai ser ativado e vai para, né, o sistema nervoso central. Nós vimos ali as diferentes, né, morfologia dos receptores. Aqui vamos ver em termos de receptores funcionais, as diferenças pela questão, né, funcional. Diogo, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou dos tipos lá de receptores, você falou do não neural. Você pode citar novamente o exemplo de um caso desse não neural, que eu vi que você falou rápido e eu não... Então, o não neural é esse aqui, neste caso aqui, o C, é uma célula que se especializa em ser receptoras, tá? Ou este caso aqui. Os exemplos estão, por exemplo, no caso da retina, nós temos os fotorreceptores. Aqui no caso está representando, por exemplo, isso aqui pode ser um receptor auditivo. Esses cílios são ativados, por exemplo, pela vibração mecânica. Ou é uma célula sensorial lá do labirinto, que vai detectar o equilíbrio. Tá? Ou ela pode ser uma célula gustativa, que está na nossa língua. Essa célula, né, é que vai detectar, e daí é que ela vai fazer sinapse com, né, o que nós chamamos de neurônio ganglionar, que vai ser o neurônio propriamente dito. Tá bom, muito obrigado, professor. Não, turma, vocês podem falar à vontade, viu? Não precisa, pode levantar a mão ou pode falar no microfone, sem problema. Tanto faz uma coisa ou outra. Então, aqui eu vou chamar a atenção dos tipos de receptores, mas pela sua função, né? Pelo que ele está detectando. Então, eu tenho o que eu chamo de quimioreceptor. Então, ele vai detectar substâncias químicas. Por exemplo, o oxigênio, o pH, diversas outras moléculas orgânicas, como a glicose, né, a quantidade, né, de lipídio, tal, etc., alguns hormônios. Receptores mecânicos, né, que são os mecanorreceptores, que vão, por exemplo, poder fazer a medida da pressão arterial, que chamam os baroreceptores, ou que vão promover os estiramentos da célula, né, os osmorreceptores. Estiramente, a célula fica grande ou pequena, a célula fica com muito líquido dentro ou pouco líquido. A vibração, né, a aceleração, se eu for para frente, não. O som, né, ele é uma questão mecânica, né, no ar. Ela é uma vibração mecânica no ar que eu vou detectar. Eu tenho os fotorreceptores, que vão detectar luz, né? Eu tenho os termorreceptores, que eu vou detectar diferentes graus, né, de calor. Né? E aí vem essa questão importante, que esse conceito ele é fundamental, né, para a gente entender como é que ocorre, né, a nossa sensibilidade, principalmente a sensibilidade geral, tá? Que é o conceito de campo receptor. E aqui, olha, eu tenho dois exemplos, que eu estou chamando de campo receptor grande e campo receptor pequeno. Tá? Então, imagine que isso aqui seja a superfície da pele, e aí, com um exemplo, eu vou falar, né, do experimento, né, de percepção de 1 ou 2 pontos. Então, imagine que aqui eu tenho aqui esse, né, esse compasso, em que no compasso eu tenho duas pontas, eu estou com a ponta fixada nessa parte verde e outra aqui nessa parte roxa. Tá? Essa parte roxa, ela está sendo inervada aqui na superfície da pele por esse neurônio que eu chamo de neurônio sensorial primário. Né? Então, você está vendo que aí eu já estou chamando esse neurônio sensorial como neurônio sensorial primário. Tá? Aqui nessa parte amarela, eu tenho, né, esse outro receptor, esse neurônio sensorial, que ele está inervando essa parte da pele que está aqui em amarelo. Aqui eu tenho esse outro neurônio sensorial, que ele está pintado em verde, que eu estou detectando que ele está inervando essa parte aqui. Olha, se eu colocar aqui, né, eu vou estimular este neurônio,
e vou estimular este neurônio aqui. Só que ambos neurônios, eles vão formar aquilo que nós falamos lá na aula de sinapse, né, uma via de convergência. Esses dois neurônios, eles vão fazer uma sinapse com um único neurônio, né, que é um neurônio sensorial secundário. Então, desse neurônio sensorial secundário é que vão partir os potenciais de ação que vão chegar até o sistema nervoso central. Então, se eu estimular aqui, vai ativar esse neurônio. Se eu estimular aqui, vai estimular este neurônio. Se eu estimular os dois, vai estimular esse neurônio. O que significa que, embora eu esteja estimulando 2 pontos, eu só vou interpretar isso como um único ponto. Porque o neurônio sensorial secundário eu só estou ativando 1 e não 2. Então, por isso que eu chamo isso aqui de campo receptor grande. Já neste caso aqui, olha, eu estou aqui novamente, meu compasso, estou com a ponta do compasso aqui e aqui. Nesta região aqui, eu tenho esse meu neurônio sensorial primário verde, ele está ativando só esta área, essa pequena área. Este neurônio aqui em roxo está ativando só esta área, o amarelo só esta área. E aqui, né, o cinza só essa área. Só que o neurônio, né, sensorial primário, ele vai fazer sinapse com um neurônio sensorial secundário, que é esse verde. Então, quando eu ativo aqui, eu vou ativar o potencial de ação neste neurônio. Quando eu ativo aqui, eu vou ativar o potencial de ação neste neurônio. Então, se eu ativar, botar o porta de compasso só aqui no verde, eu vou ativar esse neurônio, que ativa esse, e aí chega no sistema nervoso central e eu sei que eu estou ativando esta área aqui. Já neste caso, se eu colocar a ponta do compasso somente aqui, eu vou ativar este neurônio, que vai ativar, que é o neurônio sensorial primário, que vai ativar o neurônio sensorial secundário e que vai ativar o sistema nervoso central, e eu vou perceber que a área é aqui. E caso eu ative as duas áreas simultaneamente, eu vou ativar esse neurônio sensorial primário, este outro neurônio sensorial primário, este outro neurônio sensorial secundário, este outro neurônio sensorial secundário, e vai chegar no meu sistema nervoso central 2 informações. Uma do campo receptor verde e do campo receptor roxo, que está lá na minha pele. Então, eu digo que isso é um campo receptor pequeno. Aqui é um campo receptor grande. Eu não consigo discriminar se eu estou ativando aqui ou aqui. Aqui eu consigo discriminar que eu estou ativando aqui e aqui. Então, veja, quando eu tenho um campo receptor grande, né, o que é que eu tenho? Eu vou ter baixo poder de discriminação. Enquanto que eu tenho um campo receptor pequeno, eu vou ter um alto poder de discriminação. Então, imagine, né, se eu perguntar agora para vocês, aonde na nossa pele eu tenho um campo receptor grande, qual seria uma região da pele que vocês chutariam? Perfeito, Pedro, é isso mesmo nas nossas costas. Nós não temos necessidade de ter, né, um campo receptor pequeno, ter pouca discriminação. Não, é muito grande. Já, né, na nossa face, na palma da mão, campo receptor pequeno. Então, isso está distribuído no nosso corpo. Né? Então, essa já é uma propriedade de como nós podemos discriminar estímulos. E aqui nós estamos falando do estímulo tátil. Mas isso também vale, né, para o estímulo doloroso, né, para a temperatura, né, etc. Se a gente for fazer a discriminação de temperatura no nosso corpo, nós vamos perceber, né, que é o que vai acontecer. Eu vou ter lugares que eu detecto com mais facilidade e outros não. Então, isso vai depender da quantidade de receptores e do tamanho do campo receptor. Então, no campo receptor grande, eu tenho um menor poder de discriminação, no campo receptor pequeno, eu tenho um maior poder de discriminação. No teste da discriminação entre os 2 pontos,
Nós vamos ver exatamente isso aqui, né? Aqui eu estou falando de campo receptor, né, aqui, né, pequeno, e aqui campos receptores grandes, né? Então, aqui seria o limiar de discriminação entre dois pontos, né, a distância entre dois pontos aqui no compasso. Então, veja, aqui nessa região aqui do braço, né, essa distância é grande. Aqui na região posterior das pernas, ela é grande. Aqui na coxa, ela é grande. Aqui nas costas, ela é muito grande. Aqui no braço também ela é muito grande. Mas, ó, nas mãos, ela é muito pequena, alto poder de discriminação. Na face, ela é muito pequena, alto poder de discriminação. Ok? Então, o que a gente tem, né? Aqui eu vou ter alguns tipos de células, alguns tipos de receptores, né? Esse aqui é o mais simples, que é o chamado terminação nervosa livre. Essa aqui é a terminação do axônio. Isso aqui é uma outra também simples, que aqui eu tenho um tecido conjuntivo ao redor do campo receptor, aqui para o tato, aqui para a dor. Aqui é uma célula que vai detectar, que está na nossa língua, que vai estar relacionada com a gustação. Aqui é o nosso neurônio especializado lá do nariz, que vai detectar os cheiros. Aqui são os receptores mecânicos que estão nos nossos ouvidos, que vão vibrar conforme a vibração mecânica. E aqui são cones e os bastonetes, que são fotorreceptores, né? Então, para cada a estrutura dessa, a gente vai ter uma modalidade sensorial, né? E essa modalidade sensorial vai, né, permitir que eu detecte a modalidade específica, uma energia ou uma substância. Também eu vou poder ter a capacidade de discriminar espacialmente esse estímulo. E essa localização, ela pode ser, neste caso aqui, né, pela pele, na superfície, ó, eu posso discriminar um objeto aqui, um objeto aqui, um objeto aqui. Eu posso discriminar também esse objeto no espaço exterior. Então, aqui eu estou dando o exemplo do som. Então, aqui seria a origem do som. O som, então, ele vai se propagar pelo ar. Como eu tenho duas orelhas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, como o som está do lado direito, ele vai chegar primeiro aqui da direita e depois aqui na esquerda. E dentro do sistema nervoso central eu vou poder ver que existe uma diferença entre um e o outro. Essa diferença vai fazer com que o meu cérebro interprete que a origem do som está à esquerda, né? Aí eu estou falando o seguinte, eu estou localizando, né, o estímulo conforme, né, o espaço. E como é que eu posso localizar o estímulo, né, se ele está o estímulo sonoro, se ele está se afastando ou se ele está se aproximando? Hein? Quem dá uma sugestão? Pelo efeito Doppler. Perfeito, Pedro, é isso mesmo. Nós vamos ver em detalhes isso na próxima aula, mas é pelo efeito Doppler. Então, porque eu vou ver que a frequência do estímulo, do som, ela é diferente, ela se torna diferente. Ela vai variando no tempo. Pelo efeito Doppler, eu consigo perceber se está aumentando ou se está diminuindo a frequência. E a intensidade do estímulo? A intensidade do estímulo eu já mostrei para vocês quando eu falei, né, do potencial receptor, né, do potencial local. Então, quanto mais alto, mais potenciais de ação eu vou ter se propagando aqui pelo axônio. Então, aqui eu tenho um estímulo médio, menos potenciais de ação, um estímulo de maior amplitude, maior frequência de potencial de ação, maior, né, duração e maior amplitude do estímulo, maior frequência ainda. E é isso que, claro, vai chegar lá do receptor do neurônio primário para o neurônio secundário, mais, né, liberação de neurotransmissores, do neurônio secundário para o terciário, mais, né, liberação de neurotransmissores. E aí tem uma codificação importante, que é esse fenômeno que nós chamamos de inibição lateral. Tá? Então, como é que ocorre esse fenômeno de inibição lateral? Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é a pele, tá? Essa aqui é a pele. Eu tenho aqui um alfinete. Na hora que eu estou aplicando esse alfinete, ele vai fazer uma pressão maior aqui, mas ele também vai fazer uma pressão aqui lateralmente. Mas o alfinete, a gente vai perceber ele pontual. A gente não percebe como uma coisa grande.
Ele percebe só aquele ponto, com uma intensidade muito grande. Então, aqui no caso, né, como é que a gente vai conseguir codificar isso? Na verdade, eu tenho aqui toda essa área aqui, né, ela tem os neurônios sensoriais primários, tá? Então, esse aqui, o neurônio B, ele vai fazer, né, ele vai ser responsável por esse campo receptor. O neurônio A e o neurônio C vão ser aqui pelo campo receptor periférico. Então, o neurônio B pelo campo receptor central, o neurônio C e A pelo campo receptor periférico. Eu estou estimulando centralmente, tá? Então, esse neurônio B, que é o neurônio sensorial primário, ele vai fazer sinapse com esse neurônio aqui, que é o neurônio secundário, tá? Esse neurônio A vai fazer sinapse com esse outro neurônio secundário. E o neurônio C com esse outro neurônio secundário. Quando eu faço o estímulo, eu estou ativando esses terminais, este e esse. Então, vai ter potencial de ação aqui, potencial de ação aqui, potencial de ação daqui, e tudo isso vai provocar liberação de neurotransmissor nessa sinapse. Só que, como aqui a intensidade é maior, a frequência de potenciais de ação vai ser maior no neurônio B, quando eu comparo com o A e o C. Por isso eu vou ter mais liberação de neurotransmissores aqui. Tá? Então, se eu tenho maior liberação de neurotransmissor, eu vou ativar muito esse neurônio aqui, né? Esse neurônio secundário, e esse neurônio secundário, ele ainda vai ter uma outra propriedade, que é, ele vai ter uma ramificação e vai fazer uma sinapse inibitória com o neurônio secundário do neurônio A e uma sinapse inibitória com o neurônio secundário do neurônio C. Então, eu ativo muito aqui, ativo aqui, ativo aqui. Libera muito neurotransmissor, então dispara primeiro o potencial de ação aqui, vem para cá, parte desse potencial de ação ele segue, vai liberar neurotransmissor e vai ativar este neurônio terciário que está ligado ao neurônio primário A, primário B. Mas também parte desse potencial de ação vem para cá e inibe esta sinapse. Então, impedindo a ativação desse neurônio terciário A. Do mesmo jeito, vem para cá, nessa sinapse inibitória, inibindo essa sinapse, impedindo a ativação desse neurônio terciário C. E com isso, eu percebo muito esse estímulo aqui. E nem percebo o estímulo periférico. Né? Então, este é um fenômeno que permite com que, né, o sistema nervoso ele possa discriminar pontualmente um estímulo. Certo? Então, eu já vi, olha, que eu posso fazer a discriminação conforme a localização do receptor, conforme o tamanho do campo receptor e também por este mecanismo de inibição lateral. Ok? Aí o Paulo pergunta, essa inibição é seletiva? Paulo, principalmente quando ele está falando dos estímulos dolorosos ou os estímulos mecânicos que são pontuais, certo? Nós vamos ver também que isto, em parte, ocorre, né, no sistema visual. É como se no visual nós vamos ver que, assim, na parte central eu detecto azul e na parte lateral eu detecto, né, eu inibo se tiver um estímulo verde. Aí eu consigo fazer discriminação de vários possíveis campos receptor através, né, de inibição lateral. Então, está aqui, é isso que a gente veria, né? Então, isso aqui estaria acontecendo na frequência de potenciais de ação aqui, nesses neurônios primários. Então, eu vou ter muito mais potenciais de ação se propagando aqui no neurônio B, e quando eu chego no neurônio terciário, eu vou ter inibição, e aí eu vou ter potenciais de ação acontecendo só no neurônio B terciário. Por isso, eu vou estar inibindo lateralmente a área receptora, né, o campo receptor da área A e da área C. A duração do estímulo, né, ela também vai ser codificada, né, semelhante, né, ao que ocorre com a intensidade,
sendo que a duração do estímulo eu vou ter, além do aumento da frequência do disparo de potenciais de ação, eu vou ter, né, por mais tempo, liberação de neurotransmissor e por mais tempo, geração de potenciais de ação no neurônio secundário, né, no neurônio sensorial terciário e etc. Então, a quantidade de informação que vai chegar no sistema nervoso, né, ela vai durar mais. Então, eu vou conseguir detectar isso. Tá? Então, o meu sistema sensorial ele vai codificar a modalidade vai ser pelo tipo de receptor, a localização desse estímulo, tanto no corpo como externamente, né, a intensidade do estímulo e a duração do estímulo. Eu consigo, né, codificar essas propriedades todas, né, do estímulo sensorial. Então, nós falamos do neurônio sensorial primário, do neurônio secundário, né, e do neurônio terciário. Então, esses três eles vão formar aquilo que nós vamos chamar de vias de projeção. E aí eu vou ter aqui duas bem diferentes, né, que eu vou chamar o seguinte, eu vou ter aqui uma que eu vou chamar de tato discriminativo, a propriocepção e vibração. Então, aqui eu estou falando da sensibilidade somática, que é o que vai acontecer na nossa pele, ok? Então, eu vou ter o neurônio, né, primário, ele vai ser o neurônio sensorial, ele vai fazer sinapse, né, ele detecta na pele esse neurônio primário, ele entra na medula, ele cruza a medula, e aí ele vai, ascende, né, até, né, o tronco cerebral, que é o bulbo. Lá, ele vai fazer, né, o sinapse com o neurônio sensorial secundário. Esse neurônio sensorial secundário ele vai cruzar a linha média e vai ascender até o tálamo, né? Que lá no tálamo eu vou ter o neurônio, né, terciário. E aí do tálamo ele vai, né, até a área do córtex, que é o que nós chamamos o córtex somatosensorial, que é onde vai ter a percepção realmente, né, do que está acontecendo na pele, tá? Então, se esse neurônio ele está detectando um campo receptor do lado esquerdo do corpo, ele vai chegar no córtex do lado direito. Tá? Esta outra parte, né, eu vou ter a sensação, né, mais de irritação, de prurido, de temperatura, dor, tato grosseiro. Aí aqui o neurônio sensorial primário, ele vai fazer sinapse na medula espinhal. Tá? Então, o neurônio primário, ele está lá sempre no gânglio da raiz dorsal, ele está fora da medula espinhal. Né? Então, um ramo do axônio vai para a periferia, para a pele, e o outro ramo entra dentro da medula. Esse daqui, no caso, ele entra na medula e ascende para o tronco cerebral, para o bulbo. Lá no bulbo é que ele vai fazer sinapse com o neurônio, né, secundário. Aí esse neurônio secundário cruza para o outro lado do bulbo e ascende para o tálamo. Aqui o que ocorre? O neurônio, né, que é o corpo celular, está lá no gânglio, ele entra na medula, faz sinapse já com o neurônio sensorial secundário, que está na medula espinhal, e aí esse neurônio cruza a medula espinhal e ascende direto até o tálamo, né, e do tálamo vai para o córtex, né, sensorial, aonde vai estar o terceiro neurônio. Tá? Então, a gente viu essas duas vias. Eu tenho uma via que cruza na medula e outra via que cruza no tronco. O Pedro pergunta se ela cruza na decussação das pirâmides. Não, a decussação das pirâmides, Pedro, é o cruzamento do neurônio eferente motor. Tá? A decussação das pirâmides é no neurônio motor, não no neurônio sensorial. Tá? Aqui a gente tem uma questão importante, né, da questão da sensibilidade somática, que é a capacidade de alguns receptores se adaptarem. O que significa? É que quando eu dou um estímulo aqui no receptor, né, então imagina que o estímulo está aqui, definido em amarelo, eu estou aqui, dei um estímulo, aí isso vai gerar o potencial receptor, então eu tenho um potencial receptor aqui, né, e aqui eu vou ter os potenciais de ação. Então, esse potencial receptor,
ele fica sendo provocado, e aí eu provoco potenciais de ação, né, enquanto o estímulo estiver colocado. Já este tipo de receptor, ele vai ter uma resposta diferente. Eu dou o estímulo, inicio o estímulo, ele provoca uma resposta local, mas ele só vai promover potencial de ação logo no início do estímulo. Ele não termina. É quando, por exemplo, a gente enfia, por exemplo, uma agulha na pele, né? Se eu enfio a agulha, eu sinto exatamente quando a agulha entrou. Se eu descer uma agulha, claro, se a agulha for muito fina, né? Tal, aí eu enfio, eu sinto ela entrar e depois eu deixo. É uma resposta de adaptação. É um receptor de adaptação. Então, isso aqui é adaptação rápida e adaptação lenta. E isso a gente vai chamar, né, condição de adaptação rápida, de receptor tônico, e esse aqui de receptor fásico. Ou seja, o receptor tônico é aquele que não se adapta e ele responde sempre que tiver o estímulo, enquanto o estímulo estiver presente. O receptor fásico, que é de adaptação rápida, ele só responde quando você inicia o estímulo ou quando você tira o estímulo. E aí, né, a gente vai ter diversos tipos de receptores. Aqui eu estou chamando a atenção, né, de diferentes tipos. Então, isso aqui eu estou representando a nossa pele, né? Então, aqui é a pele propriamente dita, né? Aqui embaixo eu tenho aqui o tecido gorduroso, aqui eu tenho a implantação aqui dos pelos, aqui eu tenho as ramificações, né, dos axônios, das células neuronais. Então, olha, eu tenho aqui, ó, na superfície da pele aquilo que a gente chama terminações nervosas livres, né, dos receptores para dor. Então, eles vão responder para o estímulo doloroso. Está aqui bem na pele, ó, certo? Bem na superfície. Eu tenho aqui um outro, que é o corpúsculo de Meissner, que também está bem aqui na superfície, né? Ele vai responder principalmente ao movimento, né, de vibração, ao toque leve, tá? Aqui eu tenho outros que são os receptores de Meissner, que detectam a pressão sustentável. Então, isso aqui é uma adaptação, né, lenta, ele quase não se adapta, né, à textura. Aqui, né, eu tenho um outro, que é o corpúsculo de Raffine, que responde ao estiramento da pele, quando a pele está estirada. Né? Aqui é o corpúsculo de Pacini, que detecta vibração. Esse aqui, veja que detecta vibração mais na superfície, aqui vibração mais profunda. E aqui na raiz do pelo, eu tenho também terminações nervosas livres, que vão detectar a vibração aqui do pelo, né, os movimentos do pelo. Então, isso aqui, né, foi, né, uma das coisas descobertas, né, pelos, né, os pesquisadores. Né? Então, o que esses pesquisadores fizeram, né, foram estudar, né, diversos tipos, né, de células, né, terminações, e ver, né, a presença de proteína transmembrana. E aí, inclusive, eles descobriram, né, genes, né, então esse aqui, por exemplo, foi um gene definido, que responde quando eu estou estímulo. Por isso que a gente tem essa nomenclatura aqui, né, que foi o genes. Então, isso aqui seria a proteína transmembrana, ele está na situação fechada, então não tem uma passagem de íons. Aqui eu coloco, por exemplo, um estímulo mecânico, ele muda a conformação, aí eu permito o íon e ele vai promover uma despolarização local. Veja que esses receptores mecânicos, eles estão na base da nossa percepção do tato, da própria percepção, inclusive, né, de um abraço. Nós só conseguimos determinar, né, o abraço, que é um comportamento, né, cultural importante na sociedade humana, ou um aperto de mão e etc., né, ou um carinho de toque, né, por causa dos receptores de tato. Aí, então, está aqui essa tabela, né, a tabela que ela vai mostrar, né, as diversas características dos receptores com as suas funcionalidades. Tá? Então, aqui eu tenho o tipo de receptor nesta coluna, aqui é o tipo de estímulo, a localização, a estrutura do receptor em si e se ele tem uma adaptação. Então, veja, as terminações livres, né, elas podem ser ativadas
pela temperatura, pelo estímulo de dor ou pelos pequenos movimentos na pele, tipo, por exemplo, um movimento, por exemplo, de uma formiga, de uma pulga, de um pequeno inseto na pele, e está ativando as terminações nervosas ali. Eles estão localizados desde a raiz do pelo até a superfície da pele. As terminações neurais não são mielinizadas, o que significa que a velocidade de condução dessas vias são baixas e a adaptação é variável. Eu tenho um corpúsculo de Meissner que tem vibração, baixa frequência, o toque leve, está na camada da superfície, ele está encapsulado por tecido conectivo e tem uma adaptação rápida. Diga, Diogo, pode falar. Professor, esses receptores que estão relacionados com o estímulo da dor, eles têm as terminações nervosas não mielinizadas, né? Como citou, o estímulo ele se propaga de maneira mais lenta. Tem alguma questão evolutiva em relação a isso, de esses receptores se tornaram não mielinizados para aumentar uma certa sensibilidade à dor, evolutivamente falando, ou não? Não, na verdade, a leitura que a gente faz é o inverso. É que, na verdade, é que a primeira capacidade sensorial que nós desenvolvemos para nos defender foi a dor. Então, era ainda com os neurônios não mielinizados. As outras capacidades vieram depois, e aí já com os neurônios mielinizados. É assim que a gente tenta interpretar. Porque ela tem que ser bem primitiva no sentido de estar ali e responder. Não com a alta velocidade, nem com a precisão, mas detectou, faz um comportamento. Entendi. Obrigado, professor. O corpúsculo de Pacini também faz vibração, mas é de alta frequência. Aqui está nas camadas profundas, é encapsulado e também adaptação rápida. O corpúsculo de Ruffini, estiramento, camadas profundas, terminações nervosas alargadas e adaptação lenta. Os receptores de Merkel, que é pressão contínua, textura, então isso aqui é trato grosseiro, camadas superficiais da pele, as células epidérmicas em contato sináptico com o tecido nervoso. Então eu tenho aqui uma adaptação também lenta. E aí eu tenho diversos tipos de fibras. Então aqui, eu tenho esses 3 tipos de fibra, tá? Essas fibras aqui são as fibras que a gente chama A-beta. Elas são grossas e são mielinizadas. Tem alta velocidade de condução, de 30 a 70 metros por segundo. São os estímulos mecânicos, O tato fino é para isso, tá? Agora, essas outras, que é a delta, elas são finas, então ela já velocidade menor, mas também são mielinizadas, de 12 a 30 metros por segundo. Os estímulos, alguns respostas de frio, a dor rápida e os estímulos mecânicos são aqui. Então, esse aqui é mecânicos mais grosseiros. E tem as fibras do tipo C, que são bem finas e não são mielinizadas, e que a velocidade de condução é lá embaixo, 10 vezes menor do que essas daqui. 0,5 a 2 metros por segundo. É a dor lenta, que é tipo a dor visceral, calor, frio, e os estímulos mecânicos. Esta aqui está muito mais relacionada com as respostas viscerais. E aí as vias, Eu já comentei para vocês que uma pode cruzar na medula, outra cruza só no bulbo. Então, eu tenho, olha, o neurônio primário, neurônio sensorial primário, o neurônio sensorial secundário e o terciário. Esse aqui, ele está fora da medula, aqui no gânglio da raiz dorsal. Esse aqui pode estar na medula espinhal ou no tronco cerebral, e esse aqui está no tálamo, Então, veja, aqui, olha, para o tato grosseiro, temperatura, dor, etc. Eu tenho aqui o meu neurônio. Esse neurônio aqui, geralmente, ele é não mielinizado. Ele vai fazer sinapse com o neurônio
né, secundário que está aqui na medula espinhal. E aí é esse neurônio que cruza a medula e ascende aqui lateralmente até chegar no tálamo, no terceiro neurônio, e esse neurônio talâmico ele vai se projetar aqui para o córtex somestésico. Esse aqui é o tato discriminativo, é a propriocepção, vibração fina, ele vem aqui, né, entra na medula e ascende na medula, né, lateralmente, e vai até o tronco cerebral, lá no nível do bulbo. Aí aqui ele vai fazer sinapse, aí esse neurônio aqui ele cruza para o outro lado e ascende até o tálamo, e do tálamo ele vai se projetar para o córtex sensorial. Tá? Então, o tálamo, aonde vai estar o terceiro neurônio, né, lá no tálamo, está aqui o tálamo está aqui, desculpa, o tálamo está aqui, certo? Então, o tálamo é toda essa região aqui, tá? Lá dentro. Então, o tálamo é a região onde vai estar, né, o terceiro neurônio de todas as áreas, com exceção aqui do nariz. O nariz, eu tenho aqui a célula que tem essas ramificações, ela se projeta para o bulbo olfatório, e do bulbo olfatório ele já vai direto aqui para o córtex olfativo, que é aqui. Tá? Mas os neurônios que estão vindo da língua, vai aqui para o tronco cefálico, daqui para o tálamo, aqui todos os neurônios somáticos, os neurônios secundários que estão ou na medula ou no bulbo, vão para o tálamo, do equilíbrio, da audição, da visão, tudo vão para o tálamo, e do tálamo vão para o córtex somestésico primário, se vem daqui, se for visual, vem para o córtex visual, se for auditivo, para o córtex auditivo. Já lá no córtex sensorial primário, que é essa região aqui, tá? Que vai detectar, né, a sensibilidade da superfície do nosso corpo, né, vai ter isso aqui, elas vão ter essa distribuição, né, ela vai estar exatamente aqui nesta área, né, que é o giro pós-central, aonde eu tenho na região mais medial, né, aqui os membros inferiores, a barriga, a parte da costa, o braço, a mão, né, a face, né, a língua. Veja que aqui a face ela é bastante, né, representativa, a mão do mesmo jeito, enquanto que, por exemplo, a costa ela é menor. Então, lembre-se que há um momento atrás, né, eu fiz a pergunta, onde é que estão os campos receptores grandes? Nas costas. Então, campo receptor grande tem baixa representatividade aqui no homúnculo de Penfield, certo? Que é a representação somatosensorial aqui no córtex. Campo receptor pequeno, né, tem grande representação, né, aqui no córtex somatosensorial. Ok? Tá, então vamos falar um pouco, né, sobre dor. Né, como é que é a detecção da dor. Né? Então, aqui eu tenho os dois tipos de dor, né? O que eu chamo de dor rápida e dor lenta. Essa dor aqui é aquela dor pontual, dor em agulha, dor aguda. As pessoas também relatam isso como a dor elétrica. Né? A velocidade de condução também é rápida. A dor lenta já é aquela dor em queimação, uma dor persistente, uma dor pulsátil, uma dor nauseante, uma dor crônica. É assim que as pessoas, né, vão mais relatar. Né? Os receptores para dores, eles são terminações livres. Eles podem estar na superfície, eles podem estar aqui nas ramificações, eles podem estar, né, também nas articulações, né? Os estímulos que vão estimular receptores para dor são desde estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos. Né? E aí os estímulos, né, dolorosos, geralmente, eles não se adaptam aos receptores. Né? Então, imagine o seguinte, né, que essa figura ela é bastante interessante, que aqui assim, é o número de indivíduos que vão relatar se eles estão sentindo dor, né, se essa dor é muito intensa. Então, eu peço para um sujeito botar a mão, né, dentro de um recipiente com água com alta temperatura.
Então, aqui eu sei que a maioria das pessoas, né, com a temperatura de 45 graus, já não aguenta. Diz que aquele é o estímulo máximo que ela consegue detectar. Tem um grupo de pessoas que só vão responder, só vão achar que está muito, muito quente lá próximo de 47. E um outro grupo lá próximo de 44. Veja que a diferença não é muito grande. Então, no geral, as pessoas vão responder como uma temperatura que dói, que está machucando, né, que é insuportável, aqui, de 43,5 até próximo de 47. A maioria das pessoas com 47 já não aguenta, já tiram a mão. A dor ela pode ser provocada também por substâncias químicas, né? Então, aqui quando eu tenho, imagine que eu tive uma lesão no tecido, né? Alguma coisa provocou uma lesão tecidual. Quando eu tenho uma provocação aqui no tecido, eu vou gerar liberação de um conjunto de substâncias expostas de células, e elas vão liberar substâncias químicas, como, por exemplo, uma delas é a bradicinina, que é uma substância que foi, né, inclusive, descoberta por um brasileiro, né, o Maurício Rossi Silva, lá nos anos 40, e essas substâncias, por exemplo, elas vão se ligar aos receptores, terminações nervosas livres, e estimular essa sensação de dor. Então, um processo inflamatório, né, quando ele está lá, aquele vermelhidão, ali tem muita liberação de bradicinina, e isso provoca muita dor. E aí, a sensação de dor, ela vai ser, né, eu já falei que eu posso ter as duas vias. Uma via, que eu vou chamar de, isso aqui é via rápida, né, e via lenta, né? Essa aqui, a C, ela é lenta, né, ela é mais lenta. Aqui, a delta, ela é um pouquinho mais rápida, né? Então, essa daqui é o que eu vou chamar de dor para a dor mais pontual, a dor rápida, e essa mais lateral, né, a dor crônica, tal, e etc. Ok? Essas áreas que vão levar para a dor, ela pode levar para as duas coisas, né? Então, imagine que sejam as fibras, os axônios que levam informação de dor. Olha, eles se projetam e ativam muitos neurônios que estão aqui nesta região chamada de formação reticular. Isso vai nos deixar mais atento. As vias rápidas vão até o tálamo e do tálamo vão para o córtex e nós tomamos consciência. As vias lentas, né, elas vão ser distribuídas mais a geral, promovendo muito mais respostas viscerais do que de respostas, né, mais de consciência, mais de discriminação. E essa sensibilidade à dor, por exemplo, as fibras, né, lentas, você acaba não tendo um poder de consciência, nem um poder de localização muito precisa. E isso gera, inclusive, aquilo que nós chamamos de dor referida, né? Então, imagine aqui, nesta condição, né, o indivíduo, né, que tem uma lesão aqui, né, na vesícula biliar, né? O João Paulo, Sara, o sistema ativador reticular ascendente ali na formação reticular. Isso mesmo, João Paulo. Então, assim, se eu tenho um problema na vesícula, vai dilatar a vesícula, e isso vai estimular a cápsula, vai aumentar a pressão interna, porque eu tenho um cálculo e não libera, né, o líquido, né, biliar, isso aumenta a pressão interna, isso distende, né, a cápsula. Na cápsula eu tenho as terminações nervosas livres, mas eu não tenho um poder muito de discriminação de onde está a vesícula. E aí, né, o que a fibra nervosa que sai daqui passa por aqui e chega lá no sistema. Então, eu não consigo identificar que é aqui, mas eu tenho a sensação de que a dor está nessa região. Aqui na parte da cavícula, né, no caso da cavícula esquerda. Aqui, por exemplo, no pulmão, ou desculpa, no coração, né, eu tenho morte neuronal, por causa de ter uma isquemia. Isso vai gerar, por exemplo, uma ativação das fibras terminações dolorosas no coração que vão para o cérebro, mas eu não consigo discriminar, mas eu discrimino em conjunto com toda essa região aqui do peito e do braço e até do antebraço.
Então, a sensação que eu tenho, a dor, embora seja originária no coração, a dor que começa aqui e que se ramifica para o braço, que é quando eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Mas, se eu tenho, por exemplo, aqui uma dor, né, por causa de a úlcera péptica aqui no estômago, eu tenho aqui um abaixo, né, do externo, aqui do apêndice, na parte abdominal inferior, aqui se eu tenho uma distensão do colo, está aqui mais embaixo. Aqui, por exemplo, quando eu tenho, né, a presença, isso aqui tanto para homem para mulher, né, de um cálculo, né, no ureter. O cálculo estava no rim, ele migrou para o ureter, ele vai distender, né, o ureter, e isso vai estimular as terminações nervosas livres que estão na cápsula do ureter, e eu vou sentir dor. Mas eu vou sentir dor, e a minha percepção é que a dor ela vem daqui para cá, ela fica aqui nessa região. Né? Ela é como se fosse em faixa, ela não é uma dor pontual, embora o cálculo esteja só num local. Ok? Então, essa dor ela vai se tornar referida exatamente por isso, né? Porque, na verdade, eu vou sentir ela na pele, porque eu tenho o estímulo da víscera, o estímulo que vem da pele, tá? Ele vai chegar aqui e vai fazer sinapse com o mesmo neurônio. Então, ele vai ter convergência. Então, quando dói aqui, a sensação que eu tenho é que está doendo é aqui nessa região da pele. E, na verdade, a origem, né, da dor é nesta região. Então, isso é importantíssimo, né? Por exemplo, o profissional médico perceber, né, o sistema. Ok? O Matheus falou que travou um pouco. Tá normal, Matheus, aí para você? Aqui, por enquanto, está tudo ok. Ok, tá? Então, né, aqui, ó. Então, a dor referida é isso, né? A dor, ela ocorre porque as vias se convergem. Por isso que eu interpreto que a dor é na superfície da pele em outro lugar, mas, na verdade, é internamente em outra região. A dor também ela tem uma característica importante, né, que é o sinal, né, a possibilidade da gente modular a dor. Né? Então, quando eu não tenho nenhum sinal estimulando, né, a dor aqui, que a gente chama nas fibras C, que é a dor lenta, né, eu tenho um interneurônio, tá aqui a fibra C, que vai fazer sinapse com essa outra via aqui. Esse interneurônio, ele é tonicamente, né, ativo. O que significa que ele é tonicamente? Ele está sempre ativo. Este neurônio, ele está sempre inibindo este neurônio aqui, que é o neurônio secundário. Aqui eu tenho um neurônio primário, neurônio sensorial primário. Aqui eu tenho o neurônio sensorial secundário, que é a via ascendente da dor, que vai lá para o encéfalo. E esse tem um interneurônio, que isso aqui é na medula, que tonicamente está inibindo isso aqui. Né? O que ocorre é que quando eu tenho um estímulo doloroso, aqui no neurônio primário, ele vem para cá, vai ativar o neurônio secundário e vai inibir, né, esse neurônio, esse interneurônio que é tonicamente ativo. Então, ao inibir, permite com que o neurônio secundário fique ativado. Então, aqui eu não tenho sinal, aqui eu tenho um sinal de dor, sensação de dor. Tá? Porém, né, olha que interessante. Aqui eu tenho um estímulo doloroso, aqui eu vou ter um outro estímulo, um estímulo tátil não doloroso. Então, aqui é a fibra C, que é a dor, né, lenta, está sendo ativado, vem para cá, ativa esse neurônio, inibe esse interneurônio, né, que ocorre aqui e leva essa informação de dor para o sistema nervoso central. Só que quando eu faço simultaneamente, aqui eu estou tendo aquele estímulo doloroso, lento, que é uma dorzinha crônica, tá ali se mantendo. Aí aqui eu dou um estímulo tátil, por exemplo, ou qualquer outro estímulo não doloroso. Aí eu vou ativar a fibra A beta. Essa fibra A beta, ela vai fazer sinapse com esse interneurônio inibitório, ativando ele. Aí, ao ativar esse interneurônio inibitório, o que ele vai fazer? Ele vai inibir ou reduzir a potência dessa sinapse. Com isso, o estímulo doloroso que vai chegar no sistema nervoso central
vai estar diminuído. Então, aqui eu não tenho estímulo doloroso, aqui eu tenho muito estímulo doloroso e aqui eu tenho pouco estímulo doloroso. Então, isso aqui é como se a gente estivesse falando, né, de uma comporta. Aqui a comporta está fechada para dor, então eu não tenho dor. Aqui a comporta está aberta para dor, eu sinto muita dor. E aqui, em decorrência de um outro estímulo sensorial, essa comporta ficou mais fechada, aí o estímulo doloroso reduziu. Então, isto, por exemplo, é um dos efeitos, né, da explicação funcional, né, do efeito, né, da acupuntura na redução da dor. Agora, para a gente, né, fechar a parte da dor, vamos falar um pouco sobre membro fantasma. Imagine um sujeito que teve, por algum motivo, né, a amputação do membro inferior e, mesmo assim, ele ainda sente dor lá no membro inferior, no pé, por exemplo. Este pesquisador, né, que é o Ramachandran, né, que é um pesquisador que vive nos Estados Unidos, né, ele estudou bastante. Então, na verdade, ele explica, né, os membros fantasmas, a gente explica isso, né, porque uma outra exemplo, por exemplo, é que a caixa de espelho, né? Aqui, por exemplo, se o indivíduo teve aquela lesão, perdeu o braço, né? E se eu fizer estímulos leves aqui na pele, eu consigo reconstruir, né, a região, né, onde ele está sentindo, né, as dores. E às vezes esse indivíduo ele começa a sentir dor aqui no braço que não existe. Isso é muito incômodo. E aí um dos testes que esse indivíduo inventou é aqui, né, a caixa de espelho. Porque veja, aqui o indivíduo tem a mão normal, ele põe a outra mão aqui, mas aqui quando ele olha, ele só vê essa parte aqui, certo? Só isso aqui, ele só vê isso aqui. Essa parte aqui está coberta. Como aqui eu tenho um espelho, ele está vendo aqui esta mão, o espelho dela, né, refletindo. Então aqui ele está vendo a mão direita e o reflexo da mão direita ele vê como a mão esquerda. E com isso, ele faz com que o indivíduo fique mexendo, dê um estímulo e tal, e o indivíduo acaba, né, aprendendo de que essa mão, né, é o do membro fantasma dele e consegue retirar essa sensação estranha. O Ramachandran tem esses 2 livros, que estão inclusive traduzidos, que eu sugiro muito quem tiver interesse. Um deles é o chamado Fantasma no Cérebro, né, e o outro é O que o Cérebro tem para contar. Esse aqui é fundamentalmente sobre membro fantasma, esse aqui, além de membro fantasma, eles são sobre outros pontos, né, na parte de neurociência. Uma outra coisa, agora, então, vamos para a sensibilidade térmica. Então, na verdade, em vez de eu ter, né, um único tipo de receptor que detecta várias temperaturas, não, o que existe são diferentes de receptores. Então, eu tenho aqui receptores que respondem em baixa temperatura, baixíssima, que é que eu chamo receptores de frio dor, os receptores para frio, aqui nessa temperatura aqui intermediária, os receptores para o calor, nessa outra temperatura, e este grupo aqui, que é o receptor, né, calor e dor. Né? Essa, por exemplo, né, dos receptores, né, para a temperatura, que um dos que ganharam o prêmio Nobel, o que os pesquisadores mostraram, através dos estudos, é que esses receptores para dor são também ativados por essa substância química, a capsina, a capsaicina. Esta substância que está na pimenta. Esta aqui é a molécula transmembrana, que ela é fechada. Quando eu aumento a temperatura, ele abre. Então, eu tenho receptores, que eu chamo ali, o TRPM8, está aqui para a temperatura mais baixa, o TRPM2 para a temperatura aqui intermediária, o TRPV1 está aqui para temperaturas altas, e eles respondem para substâncias químicas, né? Então, é muito interessante que o receptor, né, que a gente tem na nossa língua, que detecta, por exemplo, né, um café quente ou uma cerveja bastante gelada, é o mesmo proteína transmembrana que vai detectar, por exemplo, a presença, né, de uma pimenta, que é aquele alimento, né, ele é picante ou não picante. Tá?
Então, saindo da temperatura, que nós vimos que os receptores de temperatura também são quimioreceptores, vamos para a quimiorrecepção, que é a olfação e gustação. Então, aqui na olfação, olha, nós temos aqui, olha, os neurônios que estão aqui, terminais, aqui essas terminações deles estão aqui, já no nariz, eles se projetam, formando aqui o nervo craniano, né? Vai aqui no bulbo olfatório, forma um trato olfatório, vai para o córtex olfativo. E do córtex olfativo vai direto para o córtex cerebral e para o sistema límbico, né? Então, aqui, olha, tá as terminações, isso aqui eu estou ampliando, o que é que eu vejo, ó? Aqui eu tenho o epitélio olfativo, então essas aqui são células, neurônios, né, sensoriais olfativos, então o corpo da célula está fora aqui da parte óssea, então ele está dentro do nariz, vai para a parte óssea, vai fazer sinapse aqui no bulbo olfatório, e aí no bulbo olfatório, que eu vou ter aqui os neurônios, né, sensoriais secundários. Os neurônios sensoriais primários, eles estão aqui, estão no próprio nariz, no epitélio nasal. E aqui no epitélio nasal tem essas terminações e tem as proteínas transmembrana. Então, veja, aqui está uma proteína que pode ter, né, várias coisas, né? Então, aqui é o receptor para um odorante qualquer, né? Aqui está a substância química, ela se liga, ativa, vai a proteína adenilciclase, que vai ativar, por exemplo, um canal de sódio, vai disparar potencial local, que se chegar aqui com amplitude, gera potencial de ação, e isso vai, se propaga aqui por esse axônio, faz sinapse aqui, neurônio secundário, e vai até o bulbo olfatório. Tá? Então, está aqui, olha, aqui são né, o neurônio, né, sensorial primário do sistema olfatório. Aqui está as terminações deles com os receptores, que são as proteínas transmembrana. Eles vão passar aqui a parte, né, óssea. Esse aqui é o tecido, né, da mucosa do tecido olfatório. Aqui são as glândulas que existem, que promovem essa secreção, porque essas terminações aqui é importante que elas permitam que tanto substâncias, né, que se dissolvam no ar, mas que possam ser lipossolúveis, também atinjam aqui essas terminações, né, e gerem, né, os potenciais receptores. O sistema olfatório, né, saindo aqui do bulbo olfatório, basicamente eu tenho aqui a área olfatória lateral, a área olfatória medial, né, elas são importantes, e elas se projetam muito para essas estruturas aqui, ó, como o hipotálamo. O hipotálamo está muito envolvido, né, com o que nós chamamos de funções de regulação do meio interno, que é comportamento sexual, comportamento alimentar. Né? Então, veja, né, aí é que se eu detectar feromônio, ou o olfato de uma alimentação, tal, etc. E também parte dessa área olfatória lateral, ela está aqui compíscua junto com o hipocampo, que é a área responsável pela memória. Nós temos uma capacidade grande, né, de detectar memória, né, de cheiro. A gente tem dificuldade de classificar, de nomear cheiro, mas de identificar cheiro a nossa capacidade é muito grande. Da olfação, nós vamos para a gustação. E aí, a gustação, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de gustações primárias, sensações primárias da gustação, que é o sabor doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. O umami é aquele sabor, né, meio que vem do japonês, né, que é meio doce, salgado e tal. Aqui são várias substâncias químicas que a gente diz que são substâncias que são azedas, né, aqui substâncias amargas, né, aqui substâncias doces, né, e aqui substâncias salgadas, né. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, assim, essas substâncias são diversos tipos, né, que a gente pode detectar, né, os índices gustatórios são diferentes em cada um. A gente tem uma capacidade, né, muito grande de detectar substâncias que têm, né, um sabor amargo, principalmente as que são mais tóxicas. Essas substâncias elas vão ser detectadas por essas células. Isso aqui são os quimiorreceptores. Então, a substância vem, detecta aqui vai, libera neurotransmissor,
e vai ativar o neurônio sensorial primário. Então, isso aqui é a microscopia, então isso aqui é uma papila, está aqui na pele, na língua, aqui eu tenho uns conjuntos de células, né? O poro gustativo vem e em cada poro desse eu tenho células gustativas de diversas funções, do azedo, do amargo, umami, doce e tal. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como esse sistema ele vai funcionar. Isso tanto serve, né, aqui no caso para, né, os ligantes de doce, né? Então veja, olha, ligou aqui, botou aqui, ele faz aqui uma transdução, né, ele ativa aqui essa célula é um receptor, né, vai ser, né, um receptor de proteína G. Ativou, faz o segundo mensageiro, ativa o cálcio, o aumento de cálcio dentro da célula, vai promover a ativação aqui e vai liberar o neurotransmissor que vai atuar sobre, né, os neurônios, né, gustatório, né, primário. Diga, Diogo. Professor, tem como voltar um slide, por favor? Tem sim, querido. Mais um ou esse? É esse mesmo. Certo. Nesse caso, na mesma papila, eu tenho vários tipos de identificação de sabores. Isso. Sendo que em algumas regiões da língua, eu vou ter mais do que outras, entendeu? Mas sempre eu tenho capacidade. Eu ia perguntar se era inibição também, igual aquela questão da... Da inibição lateral. Não tem inibição lateral aí. Certo? Porque, inclusive, se você faz uma lesão na língua, você acaba continuando tendo cheiro, só que você perde um pouco. Então, o que vai identificar aquelas regiões, caracterizar aquelas regiões da língua que sente sabor doce, salgado, entre outros, é a quantidade de... É a quantidade dessas células. Aqui, por exemplo, elas estão representadas como iguais, mas, na verdade, para cada região você tem proporções diferentes. Tá bom, obrigado. E nem sempre é igual em todo mundo, entendeu? Aqui do mesmo jeito, né? Ou seja, na verdade, essa célula, ela vai ser uma célula receptora, ela não é um neurônio. O neurônio primário vai ser uma outra célula. Então, na verdade, eu tenho que ativar essa célula para ativar esse neurônio primário. Aí vai ativar o neurônio secundário, tá? Então, esses são os tipos de receptores, né? O tipo de TR1, TR2, tal, etc. As vias neurais gustativas, né? Porque eu vou ter percepção de gosto, principalmente aqui na língua, eu vai ser inervado tanto pelo, né, aqui o sétimo par, né, e o nono par, tá? E sendo que é o glossofaríngeo e a corda do tímpano, ambos vão inervar a língua, mas eu vou ter também ainda alguns receptores gustativos aqui na parte da faringe, mais na parte posterior, certo? E isso tudo, né, é o neurônio. Aqui eu tenho as células receptoras que vão fazer sinapses com essas terminações. Vou ter o neurônio primário, vai fazer sinapse com o neurônio secundário. Esse neurônio secundário vai fazer sinapse com o neurônio terciário no tálamo e daqui vai para o córtex, né, gustatório, que é aqui na região da ínsula.